O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que gostaria muito de vê-los. E a mesma coisa acontece comigo. É um motivo de grande satisfação podermos retornar depois da nossa mudança, dia 7 de janeiro, de volta para o Brasil. E você não imagina a alegria de poder ver a cada um de vocês aqui. E também, talvez aqueles que não estão conosco devido ao compromisso em Richmond, que possam ter as bênçãos de Deus de uma forma toda especial. Eu devo também transmitir o meu abraço, aliás, o abraço da Marli para vocês, que ela disse que, por favor, não esqueça de transmitir. Portanto, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz, né? Mas aqui nós estivemos, como vocês já ouviram várias vezes, 14 anos, então não tem como apagar esse período da nossa vida, né? É uma nostalgia, tanto o lugar aqui, quanto também muitos outros lugares adjacentes onde a gente teve ao longo de todos esses anos. E que Deus possa prosperar a vida espiritual de cada um de vocês. E eu não posso deixar de mencionar que a mensagem musical e também o louvor não podia ser mais apropriado. Eu tinha a impressão que eram anjos cantando, não sei se eu estou equivocado ou o quê, mas maravilhoso a seleção, você se sente perto de Deus, e que aquilo que foi cantado não seja uma mera teoria, um protocolo, mas que seja uma realidade, que nós possamos ter esse privilégio de adorá-lo pela eternidade. O tema que eu escolhi para hoje, e pode ser, espero que você se identifique com ele, é uma reflexão, é mais um testemunho. Por que eu sou um adventista do sétimo dia? Não sei se alguém teve a curiosidade de dar uma olhada, mas eu já mencionei algumas vezes, essa é a primeira vez que ela está atualizada, essa informação, para o ano de 2026, mas se você der uma olhada nesse site, que é da famosa Universidade Gordon Conwell, você vai ver que atualmente nós temos 53 mil denominações e ritos cristãos. Então você tem um grande apanhado de denominações cristãs hoje presentes no mundo. E algumas pessoas que querem ganhar dinheiro montam sua própria igreja e pronto, né? E com isso conseguem recursos. Agora, se nós não temos apenas uma ou duas opções religiosas, você poderia perguntar, então, para que ser adventista se você tem tantas outras opções no mundo? Nós não podemos ser críticos dos demais, eu acho que cada um deve seguir a sua consciência. Mas se você me perguntasse por que eu sou, ou por que eu continuo sendo adventista e não pulei do barco fora para algum outro lugar, eu tenho 4 razões, pelo menos, entre outras, que me levaria a isso. E você deve ter a sua convicção. E se você não tem, se você pertence a outra igreja e não tem uma convicção, deveria ter, né? Ou muda. Mas eu creio que existem alguns pontos importantes. Eu já mencionei isso antes aqui, mas todos os meus antepassados, sem nenhuma exceção, acho que avós era da Saxônia, mas todos eles vieram de uma região chamada Pomerânia, no nordeste da Alemanha. Consequentemente, eles eram luteranos, porque você sabe que o sul da Alemanha continuou católico e o norte se tornou luterano. Então, toda a minha família era luterana. E migraram para um pequeno município no sul do Brasil chamado São Lourenço do Sul. Todos os meus 4 avós se batizaram, foram batizados no ano 1905. Meu pai nasceu em 1912, quando a senhora White ainda era viva. Você já pensou? Eu não estava planejado
de nascer, meu irmão tinha quase 18 anos e minha irmã, aliás, quase 20, meu irmão e minha irmã 18 quando eu nasci. Então, eu já herdei essa fé adventista. Quando os primeiros missionários chegaram à nossa região ali, eles foram maltratados tremendamente. Como eram luteranos, eles chamavam da Ola Jura, ou da Alten Juden. Os velhos judeus estão aqui por causa da observância do sábado e houve perseguição e dificuldade física até mesmo naquela ocasião. Agora, estudando a palavra de Deus, eles chegaram à conclusão de que haviam verdades na Bíblia que precisariam ser levadas a sério e que na tradição a qual eles pertenciam não encontraram ou não tinham. Portanto, isso fez com que eles abraçassem a nova fé. Mas voltando à pergunta, e por que eu continuo sendo um adventista do sétimo dia entre 53 mil opções diferentes só no cristianismo, sem pensar em outras igrejas? Como eu disse, talvez você se identifique com alguma delas. Mas quem sabe você tenha outras razões. Só que como o microfone está na minha mão, eu vou compartilhar aquilo que está no meu coração. Você podia, quem sabe, ter argumentos até mais fortes. Em primeiro lugar, eu devo reconhecer que eu sou adventista do sétimo dia por tradição. Por quê? A mim não me custou nada. Eu simplesmente herdei a fé dos meus avós e pais e assim continuou. Existe algum problema em ser um cristão ou adventista por tradição? Não creio. Tudo depende como você define tradição. Há um texto na Bíblia, se você der uma olhada, e esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, 4 e 5, e que fala disso. E o texto diz bem claramente aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. E aí vem o ponto. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então é interessante essa questão de herdar a fé e o compromisso. No caso de Timóteo, a sua avó e a sua mãe, e Paulo diz, eu tenho certeza que você também mantém a mesma fé que você herdou da sua avó e da sua mãe. Se seus pais eram cristãos, eu tenho a convicção de que eles gostariam de que você seguisse o mesmo trilho, o mesmo caminho que eles seguiram, de compromisso com a palavra de Deus. Então eu digo que é uma bênção ter nascido num lar comprometido com a palavra de Deus. Por coincidência, eu não tinha nem pensado nisso, eu tenho aqui comigo, eu passei a usar a minha primeira Bíblia que eu recebi quando eu nem sabia ler ainda. E para mim foi uma experiência muito engraçada, como o pai me deu uma Bíblia que eu nem sabia ler ainda, mas minha mãe lia para mim até eu aprender a ler. E você tem muitos outros elementos de fé. Nós somos instados pela palavra de Deus a levar às nossas gerações, às novas gerações, esse mesmo compromisso da palavra de Deus. E espero que isso aconteça na sua família e também na minha. Mas deixa eu compartilhar com vocês um pensamento que eu gosto muito, e esse pensamento é de um teólogo luterano, que eu entendo que depois abraçou a fé ortodoxa, se eu não estou equivocado, Pelikan. No seu livro, The Vindication of Tradition, ele faz um trocadilho interessante. Tradição é a fé viva dos mortos.
Tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E suponho que devo acrescentar que é o tradicionalismo que dá à tradição uma reputação tão má assim. Então é óbvio, a tradição é um termo neutro. Pode ser negativo ou pode ser positivo. É óbvio que Jesus no Evangelho e também Ellen White no Grande Conflito e outros lugares usam a tradição no sentido negativo. É aquela tradição, os costumes que conspiram contra a palavra de Deus e não estão em harmonia. Se você herda algo bom, nós herdamos a observância do sábado, nós não inventamos, herdamos das gerações passadas. A fé na segunda vinda, nós também não herdamos? E muitos componentes, nós não inventamos doutrinas. Alicerçado na palavra de Deus, pessoas mantiveram essas verdades que nós herdamos. Então, a tradição como legado da palavra de Deus é importante também e deve ser valorizado. Nesse sentido, eu digo que o legado que nós recebemos das gerações passadas deve ser sempre reavaliado e revisado em conformidade com a Bíblia. Então, eu não aceito a tradição cegamente. A minha tradição, aquilo que eu herdei, tem que sempre ser reavaliado e, quem sabe, revisado pela palavra. Do contrário, eu transformo a tradição num tradicionalismo até. Agora, nós não podemos ficar presos ao passado. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, minha família sempre foi isso, minha família sempre foi aquilo e eu não vou sair disso. Não se esqueça que nós devemos aprender do passado, viver no presente e ter esperança no futuro. O passado é importante, tanto quanto ele nos ajuda a sustentar a nossa identidade e o nosso presente. A pior coisa, eu não sei se você já encontrou alguém que sempre vive no passado. Parece que não tem presente nem terá futuro. É coisa triste. Eu acho que não. Nós temos que realmente aprender do passado, viver no presente, porque é tudo que nós temos. O passado já passou e o futuro talvez não venha para nós, mas ter a esperança no futuro também. Mas você podia me dizer o seguinte: tá bom, é interessante ter uma herança, um legado que vem das gerações passadas. E o que dizer do meu caso, do seu caso, ou de alguém, poderia falar dessa maneira, que não teve essa herança? É menos qualificado? Meu pai até dizia o seguinte: se eu não tivesse nascido em lar adventista, eu não sei se eu abraçaria a fé. Eu poderia ficar preso na minha tradição luterana. E não que ele estava duvidando, mas ele estava só ponderando. A mesma coisa você pode dizer: tá bom, mas eu não tenho essa herança, então sou menos desqualificado? De forma alguma. Se você der uma olhada na parábola dos trabalhadores na vinha, você vê que tem alguém que trabalhou muito tempo, outros menos, e finalmente você tem o da hora 1/10. E o salário foi o mesmo. Aí os outros reclamaram: como pode que agora esse indivíduo trabalhou menos e a recompensa é a mesma? E Jesus respondeu essa questão de maneira bem clara. Então, diante de Deus, não importa se você nasceu em uma família cristã, ou adventista, ou qualquer coisa, o que importa é a sua posição hoje. Mas eu estou falando do meu caso, que nasci num lar adventista. Agora, o segundo ponto, e esse eu acho que é mais importante todavia, a tradição pode ser uma bênção ou pode até nem ser.
porque a pessoa muitas vezes não teve um processo de conversão. Mas o segundo eu sou adventista por uma questão de convicção também. E qual é essa convicção? De todas as denominações cristãs que eu conheço, e eu já lecionei por alguns anos uma classe chamada Religiões Contemporâneas, de todas as religiões que eu conheço, nenhuma tem uma origem profética como o Adventismo do sétimo dia. E por essa razão precisa é que eu considero a Igreja Adventista do sétimo dia um movimento profético suscitado por Deus para a restauração final da verdade em preparação para a segunda vinda. Essa declaração que eu fiz aqui, ela pode parecer simples, mas tem muitas implicações. E eu não gostaria de entrar em muitos detalhes nisso, porque eu podia passar muito tempo refletindo sobre isso, porque isso me encanta muito. Mas apenas um detalhe. Parte da nossa herança profética você encontra nos livros de Daniel e Apocalipse. E em Daniel você tem um período profético das 2.300 tardes e manhãs que apontam para um período no qual a verdade seria restaurada. Aquela palavra purificado ali é muito significativo, porque ela, em outras palavras, ela significa a reversão de toda aquela desgraça do chifre pequeno que cresceu muito. Então, até quando vai continuar aquilo? E aí um ser angelical diz até 2.300 tardes e manhãs, quando a verdade do santuário será restaurada, e continua, não vou entrar em detalhes, mas só em pouquinhas palavras. Se você for ver para os adventistas do sétimo dia, toda a Bíblia é importante. Esse é o compromisso com toda a palavra. Mas tem dois textos que têm um significado especial dentro da Bíblia. Um deles é Daniel 8,14, onde fala de uma profanação e uma purificação. E depois, as 3 mensagens angélicas dentro do Apocalipse têm um significado muito importante, num ponto climático ou no auge do conteúdo do livro, onde aparece, na figura de seres angelicais, 3 mensagens em preparação para a segunda vinda. E essa proclamação nós cremos que faz parte da nossa herança. Isso começou num momento profético, com alguns sinais cósmicos acontecendo. O tempo não permite entrar nesses detalhes, mas se você ler o livro Grande Conflito, você vai ter uma explicação mais detalhada desses períodos proféticos e seu significado. Agora, nesse contexto, aparece uma declaração muito importante de Ellen White, onde ela diz... eu acabei não passando ali, mas os 2 textos ali de Daniel 8 e Apocalipse 14, que eu creio que são muito significativos. Os sinais que apontariam para o início do tempo do fim, quando a verdade seria restaurada em preparação para a segunda vinda. Mas veja o que Ellen White diz nesse texto. A verdade para esse tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Essas, porém, não são unidades destacadas de pouca significação. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo a Cristo como centro vivo. Que declaração poderosa! Elementos de verdade são importantes, mas eu creio que dentro do pensamento adventista, essa pilha de tijolos virou uma parede. Não há uma diferença entre uma pilha de tijolos e uma parede? Então, aqui diz, tendo um todo completo, tendo a Cristo como centro vivo.
Eu sou fascinado por esse assunto porque eu até escrevi a minha tese sobre isso, como as nossas doutrinas formam um todo sistemático, ou seja, elas são unidas. E aqui vem a minha declaração preferida de Ellen White, talvez porque eu me entusiasmo muito por esse assunto. Veja o que ela diz em poucas palavras, mas isso abre um universo de compreensão. Ela diz: Cristo, seu caráter e obra, ou seja, tudo o que Cristo é e o que Ele faz. Então não é só a pessoa de Cristo, mas sua obra também. Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra um inteiro sistema de verdades. Que coisa maravilhosa! Então, Cristo, o que Ele é e o que Ele faz, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ora, se Ele é o centro e a circunferência ao mesmo tempo, Ele é tudo. Essa é a beleza da mensagem que nós herdamos das gerações passadas. Ilustrando isso, eu só gostaria de destacar ainda que a nossa mensagem, a nossa verdade, não são doutrinas isoladas ou tijolos espalhados num lugar e noutro, mas em realidade a nossa mensagem é um todo conectado, interligado, cada doutrina dando força à outra, tendo a Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário e sua obra sacerdotal em nosso favor hoje. Você poderia me dizer, sabe que Ellen White tem uma declaração onde ela diz o seguinte, que eu não coloquei aqui, mas ela diz: de todos os professos cristãos deveriam ser os adventistas do sétimo dia os primeiros a exaltar Cristo diante do mundo. Por que os primeiros? Porque nós temos uma compreensão bem mais ampla da obra de Cristo. Todos os cristãos, se são cristãos, aceitam a Cristo e sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Muitos deles também creem em sua segunda vinda. Mas eu não conheço muitos que falam do que Ele está fazendo por nós hoje. Então, dá a impressão que para alguns cristãos, Jesus está em uma eterna férias, lá no céu. Morreu na cruz do Calvário, está lá em férias, e vai chegar um momento onde o Pai vai dizer: olha, está na hora, agora você desce lá e busca meu povo. Mas nós temos uma compreensão bíblica muito clara, não só do Cristo do passado, o que Ele fez na cruz, e o que Ele fará pela nossa salvação no futuro, mas do Cristo contemporâneo, o que Ele está fazendo a nosso favor hoje. Uma forma que eu costumo ilustrar isso é através daquilo que Ellen White menciona, a plataforma da verdade, onde você encontra, enquanto Jesus está atuando no santuário celestial, aplicando os méritos do seu sacrifício na cruz pela nossa salvação, e também levando a efeito o juízo investigativo sobre a terra, as 3 mensagens angélicas são proclamadas, preparando um povo do qual você e eu somos parte para a segunda vinda. Só mais uma citação, porque senão eu vou ficar só nesse ponto aqui, mas essa declaração eu creio que sintetiza mais ou menos o que eu mencionei. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira e segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção.
as mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. E agora vem uma pergunta. Os adventistas do sétimo dia são melhores que os demais cristãos? Não creio. Nós somos todos iguais diante de Deus. O grande problema do povo de Deus ao longo dos séculos que cria ter a verdade é o orgulho espiritual. E nós não podemos cair nisso. Um ser simples, um indígena na Amazônia, que talvez não conheça muita coisa, ou em outras regiões do mundo, pode estar melhor aos olhos de Deus do que você e eu. Anteontem eu ainda estive em Loma Linda, diante daquela estátua de Alan Collins, do Bom Samaritano. E eu fiquei pensando, não pode ser que eu me comporte como um fariseu? E se você observar bem, um deles até tem a beca do reitor da universidade da época, que foi retratado ali. Sabe que cada um é responsável pela luz que tem. E nesse sentido, eu acho que o fato de ter uma compreensão da verdade dessa forma faz de nós somos mais responsáveis pela luz que temos e por compartilhá-la. Mas todo ser humano é precioso aos olhos de Deus. Agora, em terceiro lugar, eu creio, eu até havia colocado o termo aqui por conveniência, mas depois eu achei que seria meio complicado e troquei por socialização. Sabe que não sei qual é o seu caso, mas viajando por esse mundo afora, para Marli principalmente, essa igreja foi ao longo dos anos um oásis. Depois da correria da semana, chegar aqui no sábado e passar o sábado aqui. E eu acho que para muitos de vocês também isso pode ser o caso nessa correria. É tão bom encontrar os nossos irmãos, irmãs, amigos e pessoas aqui junto. Sabe que na Bíblia, o conceito de socialização espiritual é muito importante, a tal ponto que o povo judeu era requerido, pelo menos os homens, eram requeridos a assistir às festas, a 3 festas de Israel, pelo menos, por ano. E eles vinham de lugares distantes, de um lugar para outro ali, e então, à medida que chegavam mais perto de Jerusalém, mais pessoas se uniam e eles iam cantando os salmos. Tinha até os salmos especiais para isso. Então, a socialização espiritual é importante. E não podemos negar. Veja o que diz o Salmo 133, verso 1. Oh, quão bom e quão suave, ou quão agradável, é que os irmãos vivam em união. Isso é importante. Sozinho, dificilmente a coisa funciona bem. Mas juntos, talvez um ajude a fortalecer a fé do outro, um pode admoestar, não criticar o outro, e juntos nós construímos a nossa experiência espiritual. Eu gosto muito de uma declaração que aparece no livro de um autor argentino, que o nome dele é José Hernández. No seu livro, El Gaucho Martín Fierro, tem o gaúcho Martim Fierro e depois a volta de Martim Fierro. Aparece essa declaração. Irmãos, sejam unidos, pois esta é a lei primeira. Tenham união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque se entre si brigam, os devoram os de afora.
o nosso problema muitas vezes é que a gente não tem unidade, união. Mas esse é um dos desafios pelos quais até Cristo orou em João capítulo 17, para que todos sejam um, para que o mundo creia. E eu creio que, não sei se alguém conhece esse lugar aqui, mas é um lugar onde poderíamos desfrutar dessas bênçãos e promovermos a unidade uns com os outros. Agora, existem pessoas hoje, especialmente no mundo da internet, que dizem, não, eu não preciso ir para a igreja mais. Eu posso estar em casa e posso até escolher um sermão melhor do que aquele que eu vou ouvir lá na igreja. Isso é uma negação do espírito coletivo do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E não é sem motivo que em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós lemos, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns no período pós-pandemia. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, eu acho que isso é algo precioso que deve ser resgatado. E o que diz o salmista? Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Que isso realmente possa ser uma realidade na sua vida e na minha também. O lugar do verdadeiro cristão é na casa de Deus. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar ainda é a questão de eu sou um adventista do sétimo dia por conversão. E nós encontramos alguns textos da Bíblia, e eu gostaria de destacar apenas dois que eu creio que são fundamentais. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus é um conhecimento experiencial. Veja que eu não estou usando o termo experimental, experiencial. Que é algo contínuo, não é meramente um experimento. Não é algo meramente da cabeça intelectual onde eu sei, mas é uma experiência genuína. Religião é uma experiência genuína com Cristo. E por essa razão, em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, João acrescenta, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é muito importante. E nesse ponto eu gostaria de gastar alguns minutinhos antes de nós concluirmos com algumas declarações que deveriam levar você a uma reflexão e a mim também. E que são extremamente importantes. No livro Caminho a Cristo nós lemos: muitos adotam uma religião intelectual, com aparência de piedade, mas seu coração não está purificado. E o que diz a segunda declaração? Um homem ou um ser humano pode ouvir e reconhecer toda a verdade, e todavia nada conhecer da piedade pessoal e da verdadeira religião experimental. Ele pode explicar o caminho da salvação a outros e ser todavia um rejeitado. Algumas pessoas creem que se o discurso é bonito, se a doutrina é coerente, a pessoa já tem a salvação garantida. Pode estar completamente perdido. Eu posso explicar a outros e ser um perdido. Não é isso que Paulo disse, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado? Poderia ser esta a dificuldade sua e minha? De simplesmente ter um belo conhecimento da teoria da religião e não da prática? E agora vem uma declaração de Oswald Chambers.
Ele não é adventista, foi missionário, e a esposa dele compilou esse devocional, viúva, esse devocional dos seus escritos. Muito importante, My Utmost for His Highest. Eu não lembro do título em português, mas parece que é Meu Melhor, algo parecido, não sei se alguém conhece. Mas ali diz, na versão atualizada, cuidado com qualquer coisa que concorra com sua lealdade a Jesus Cristo. O maior concorrente da verdadeira devoção a Jesus é o serviço que prestamos a Ele. Por acaso, não tinham muitos trabalhadores construindo a Arca de Noé? E eu acho que fizeram o seu melhor, para não ter nenhum furo, nenhum vazamento, alguma coisa. Fizeram o seu trabalho bem feito. E quantos deles entraram na arca? Não se esqueça que eu posso estar aqui, trabalhando pela causa, e você também, e fazendo da minha atividade um salvador. E tem uma outra ainda, não gostaria de acrescentar muitas, mas só duas mais aqui nesse, porque eu creio que são muito importantes para a nossa reflexão. No Desejar de Todas as Nações, nós lemos o seguinte: à medida que aumenta a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, arriscamos-nos a perder de vista nossa dependência de Deus e buscar fazer de nossa atividade um Salvador. Se você perguntasse qual a maior tentação que eu enfrento, seria essa aqui. Porque muitas vezes, trabalhando para Deus, nós estamos realmente, quem sabe, negligenciando o mais importante. E a última declaração nesse ponto é: agora você poderia dizer, mas eu não tive uma experiência marcante de conversão. É a minha experiência menos significativa do que outros que contam uma história mirabolante de que um anjo apareceu ou teve um sonho, alguma coisa sobrenatural? A resposta para essa pergunta você tem nessa citação aqui. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de conversão. Mas isso não prova que ela não seja convertida. Pode ser o seu caso. Quem sabe você não teve um momento, olha, foi tal dia, tal hora que ocorreu a minha conversão. Pode ser que não. Eu não tenho isso. Não posso dizer. Mas o que importa é se nossa conversão ela ocorre diariamente e se perpetua. Pode ser meramente um processo. Portanto, o importante é termos a experiência e não necessariamente dizermos quando ela ocorreu. Agora, voltando à pergunta original, por que eu sou um adventista do sétimo dia? Eu creio que essas 4 coisas ajudam a responder. Espero que você se identifique com alguma delas, pelo menos. Mas 2 que são inegociáveis é a convicção. Se você não tem a convicção da palavra de Deus, aí complica a coisa. Especialmente a conversão. Porque é disso que depende. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E você me perguntaria, e eu não estaria disposto a sair, pular fora desse barco? Eu costumo responder dizendo, eu preferiria morrer do que trair a Deus, sua palavra e sua igreja, que foi comprada por sangue. E nesse sentido eu creio que nós encontramos ainda esse último texto que eu gostaria de destacar, que é do Evangelho de João. Você lembra que Jesus atraía muitas pessoas, principalmente durante o seu ministério na Galileia.
Mas depois de ele pregar o sermão do pão da vida, dizendo, vocês me seguem por causa do pão e do peixe, mas eu tenho uma comida que é intragável. Muitos o abandonaram. E o seu ministério entrou em crise, e aí ele mesmo faz uma pergunta para os discípulos. Vamos ler o texto. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E então Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir embora ou me deixar? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Veja, muitas vezes eu me pergunto, tá bom, vamos supor que eu vou deixar a comunidade e buscar uma nova experiência. Para onde eu vou? Depois de conhecer a Deus, sua palavra e a igreja a qual eu pertenço, eu não me encontraria em outro lugar. E que Deus ajude que você e eu tenhamos uma convicção, uma experiência pessoal e genuína. Como algumas pessoas costumam dizer, Deus não tem netos, só tem filhos. Então, eu não posso basear a minha experiência meramente no que meus pais e avós foram. Eu tenho que ter a minha convicção. E que Deus ajude a você e a mim que possamos ter essa experiência, perseverarmos até o fim e estarmos no reino eterno juntos. Amém. Está vazio, Maria logo percebeu aquele que ali dormia, o sono eterno reviveu. Um anjo poderoso teu nome chamou, das cadeias da morte o libertou, e ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz, eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você.
faz falta você. Amém, Deus. Que mensagem poderosa através dessa música. Quantas pessoas esperam e torcem pela nossa salvação. E que Deus possa conceder a bênção e a graça que ninguém fique fora naquele dia, mas todos presentes aqui, aqueles que nos assistem, possam estar nessa festa que, como foi cantado, já foi preparada. Vamos nos colocar em pé para a oração? Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos por mais esse dia, esse sábado que tivemos aqui em Tua presença. E nesse momento, nós gostaríamos de colocar nossa vida em Tuas mãos. Se no passado não fomos completamente dedicados a Ti, comprometidos com Tua palavra, que Tu possa nos dar um novo início e que possamos viver o Evangelho e a mensagem adventista em sua integridade e conhecer-te a Ti pessoalmente naquele grande dia quando Tu voltares nas nuvens dos céus. Dá-nos um restante de sábado feliz e despeça-nos com a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.